Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, damos início aos nossos estudos e orações dessa noite, agradecendo a Jesus a oportunidade abençoada e rogando ao Mestre que nos ampare a todos aqui presentes, e que essas bênçãos, essa misericórdia, elas possam ser levadas até os nossos lares, possam ser levadas àqueles nossos irmãos que se encontram doentes, hospitalizados, reclusos, amparando ainda toda a humanidade que sofre. Que a boa nova de bênçãos e consolações possam preencher os nossos corações dessa noite, a fim de que nós possamos ter material de avaliação, de reflexão, de discernimento, com vistas ao nosso progresso. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre os anjos, bendito é o vosso amado Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos benfeitores e amigos espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, conforme nos ensinou Jesus, nós temos os seguintes ensinamentos do Cristo. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. São os registros de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 13, versículos 10 a 15. Conjugado com os ensinamentos de Jesus, nós temos a questão de número 627 do Livro dos Espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Resposta: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam.
A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Passamos a palavra ao nosso companheiro, ao nosso irmão Whindersson, para iniciar os estudos da noite. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor continue nos abençoando fortemente, para que nos dê essa sabedoria para aprender um pouco mais sobre essa belíssima lição do capítulo 24. E eu gostaria de dirigir a palavra para vocês e de pronto relatar o quanto foi impactante os trabalhos preparatórios para chegar até aqui, trazer resumidamente algo para vocês. E de coração eu gostaria de relatar, porque nós estamos aqui entre amigos, companheiros, irmãos, na busca da melhor informação que possa nos agregar na nossa evolução espiritual. E aí, meus irmãos, eu inicio trazendo essa ansiedade também para vocês, do quanto pude compreender de que ainda temos muito o que fazer, em especial esse irmão que nos retrata. E reporto aí esse testemunho para vocês, porque eu tenho a oportunidade também de contribuir aqui nesta casa, às quinta-feiras, com outros trabalhos, do qual eu pude me ver e sentir do fundo do coração o quanto esta lição pode contribuir e significar um grande alívio para vários irmãos nossos, encarnados e desencarnados. Eis o motivo pelo qual a gente compreende e deve depreender o significado forte que tem as parábolas. Porque o tema desta noite decorre de uma parábola. As parábolas, como nós bem sabemos, já ouvimos dizer, foi um método muito simples, carinhoso, inteligente de Jesus para com aquele povo onde ele esteve, aflitos de toda a ordem, e que podia, dessa forma tão simples, quem sabe aliviar e apresentar uma boa nova. E quando a gente percorre, mesmo que ligeiramente, a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos então deparar, nós estamos aqui praticamente a 4 capítulos do final da obra como um todo, dentro da sua organização. E quando assim você entende, nós vamos também ser chamados a refletir, que é o grande pano de fundo, talvez, da temática. Quando você chega nesse capítulo e olha para trás, fica a pergunta,
o que nós vamos fazer com esse tanto de conhecimento que obtive até aqui? Qual será o proveito deste conhecimento? O que eu vou fazer com ele? Nós passamos lá no início pelos fundamentos, ou os elementos estruturantes, por exemplo, da doutrina espírita: a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, a reencarnação, o Espírito, o Consolador prometido. Depois chegamos nas bem-aventuranças e segue. Então, quando você chega no capítulo 24 e olha, você fala: tudo bem, agora percebe-se que são essas reflexões, ou esse conjunto de informações, aquele burilamento, o trabalho final na pedra bruta, e que chama a gente a refletir sobre isso. E o que traz esta parábola de hoje, nesta perspectiva, é justamente isto. O que nós podemos extrair desta parábola? O que ela representa para a gente? Qual a correlação do que foi dito com hoje, nessa perspectiva do que eu vou fazer com acesso a essas informações? Dentro da simbologia da parábola, nós temos a candeia, o candeeiro, o alqueire. A candeia era um objeto muito utilizado, e se reportando aqui à época de Cristo, aquele vasilhame de barro, onde ia um óleo, um outro produto, que você então colocava, acendia e utilizava nas casas, no candeeiro, que seria, por exemplo, assim podemos imaginar, algo que esteja no nível superior, um anteparo, que pudesse ali a gente recepcionar. Muito comum o que acontece com a gente hoje, quando na ausência de luz a gente pega uma vela, um pires e coloca acima da geladeira, um vidro, e por aí vai, na perspectiva de melhorar. E como lido aqui pelo nosso irmão Euler, por meio de Mateus e Lucas, tem-se essa perspectiva, essa passagem de que Jesus tenta então explorar e deixar-nos uma mensagem do qual seja possível interpretar. Como tem sido, ou como está a nossa candeia? A nossa candeia ilumina o próximo? O que eu tenho feito, como eu tenho alimentado a nossa, ou a minha candeia? Eu tenho sido mais iluminado pelos próximos? Se eu tenho sido iluminado pelos próximos, quando eu vou passar a ter essa condição também de auxiliar nessa luz sobre o outro? Por quê? Porque nessa perspectiva, aí nós vamos depreender que nós somos uma candeia. Nós somos uma candeia. E minimamente nós vamos perceber que na trilogia do fogo ou da luz, nós temos um combustível, um comburente e um agente ígneo, que vai permitir desencadear essa reação química e produzir, vamos dizer assim, a luz. A luz é acendida, por exemplo, no período noturno, para iluminar, por exemplo, a casa e livrar, portanto, assim, dos obstáculos. Do ponto de vista moral, representa o que nós podemos retirar disto? O ensinamento de Cristo, de Jesus, a boa nova, está aí à nossa disposição. Seria o comburente, o oxigênio, o que é ressaltado inclusive na questão 627,
Daí ressalta a importância da gente interpretar a parábola, trazer para o nosso contexto, trazer para o nosso contexto também a partir dessa série de evolução ou de evoluções que nós já tivemos de lá para cá, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista intelectual. Portanto, cabe-nos hoje, como diz a questão 227, raciocinar nisto, buscando lançar luz em cima daquilo que é obscuro para nós. Portanto, essas informações, a boa nova, o ensinamento do Cristo está aí. O que seria o combustível nessa lógica para a gente da candeia? É essa predisposição nossa, a boa vontade, né, de buscar estas informações, porque eu preciso alimentar essa candeia. E geralmente o que faz desencadear essa reação e aparecer a luz, vezes ou outras, são, entre aspas, os fatores internos ou externos presentes em nossa vida, mormente levados às vezes pela dor, pelo sofrimento, pela aflição, pela exasperação. Geralmente o nosso agente ígneo para promover essa chama em busca da verdade, do esclarecimento, vem por esses fatores, interno ou externo. Então, quando eu sou motivado, eu vou buscar o alimento, vou buscar esse oxigênio me permite renovar, revitalizar, e aí, automaticamente, eu começo, então, portanto, também produzir luz no espaço e nos momentos em que eu me encontro. O candeeiro vai aqui na lógica da exemplificação, porque a partir do momento, então, que eu entendo, compreendo, faço a renovação íntima e começo a trabalhar em ação, eu estou demonstrando e ampliando esse leque do qual eu seja capaz de iluminar, de levar, contagiar as outras pessoas também, que por motivo ou outro passam por qualquer desafio. Mas só tem, meus irmãos, que a nossa candeia pode ser apagada, pode ter seu facho de luz reduzido, que é o título da própria lição. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O alqueire, na época também era chamado de cesto, ou cesto, à época era chamado de alqueire. O cesto era utilizado para desenvolver comercialização de produtos. Portanto, está ligado a um aspecto muito material da questão. Então, por vezes, a nossa luz pode ser apagada quando ainda nós deixamos falar alto em nosso coração, nas nossas compreensões, os nossos vícios. Vícios, por vezes, ligados ao materialismo, como, por exemplo, a cobiça, a inveja, ou decorrente daí o ódio, o rancor. Ou então, como nos alerta aqui Marcos e Mateus, Lucas e Mateus, quando nós colocamos a candeia debaixo da cama. É uma outra circunstância que ele nos apresenta. A cama por si só tem a representatividade do leito, do descanso, que a gente pode entender como sendo aquelas ações ou inações de nossa parte, aquela alma que procura ou demonstra estar paralisada, estagnada.
que não tem uma disposição ou predisposição para fazer algo, o que vai acontecendo? A nossa luz vai se apagando. Voltando lá no início, o que nós vamos fazer com essa série de informações, vamos pensar assim, que nós vimos antes do capítulo 24? O que nós vamos fazer com essas informações? E como dito e trazido pelas parábolas, Jesus depende que essa chama esteja acesa em nosso coração o tempo todo, para ajudar, promover reforma íntima e permitir que eu possa ajudar o próximo. Permitir que eu possa ajudar o próximo, ajudar a clarear o caminho do próximo. E imaginemos a potência luminosa que aqui representamos. Se eu tenho boa intenção, se vocês têm boa intenção, se nós temos boa intenção, se pensamos positivamente, acreditamos na palavra de Deus, quantas e quantos irmãos encarnados e desencarnados nós poderíamos ajudar. Mas fica também a pergunta, né? Qual tem sido o nosso comportamento diante disso? Nós temos deixado a candeia debaixo da cama, ou nós temos colocado o cesto? Ou melhor, nós temos colocado no candeeiro mais alto possível da nossa parte, por meio dos bons exemplos e ações que eu pratico. Como que eu lido com bem-aventurados pacíficos? Com a misericórdia? Com amor aos nossos inimigos? Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O que Jesus quer é que isso aqui seja o oxigênio da nossa vida, e que a nossa predisposição para ler, acessar, compreender, seja o combustível, e que diante de qualquer situação que nos apresente no dia a dia, que colocamos isso em prática, possamos colocar isso em prática. E aqui nós vamos buscar então uma lição para ajudar ainda a incrementar o nosso raciocínio diante desse grande esforço, né, de melhor compreender e tentar, por vezes, colocar mais um pouquinho aí, né, de força e de bom ânimo, para que a nossa candeia consiga iluminar a maior área possível, ajudar o máximo possível aqui os nossos irmãos. Este é um texto que está no livro Luz Acima, do nosso irmão Humberto de Campos. O título dele é Mãos Enferrujadas, mas que pode ser também compreendida como farol baixo, candeia viva, um pouco, como diz, escamoteável, mas que retrata um pouco dessa questão sobre como nós devemos comportar diante de algumas ou várias situações. E o texto inicia na seguinte forma: quando Joaquim Sucupira abandonou o corpo, depois dos 70 anos, deixou-nos conhecido a impressão de que subiria incontinente aos céus. Vivera arredado do mundo, no conforto precioso que herdara dos pais. Falava pouco, andava menos, agia nunca. Então esse era o Sucupira. Era visto invariavelmente em trajes impecáveis. Buscava no barbeiro cuidadoso, a cada manhã, renovada expressão juvenil. Dizia-se cristão, aceitava Jesus a seu modo, não segundo próprio Jesus. Estudava.
e cada vez mais se convencia de que as melhores diretrizes eram a dele mesmo. Dava aos familiares dinheiro suficiente para aventuras e fantasias, a fim de não ser incomodado por eles. Sucupira, desencarnado, então ele teve a morte. Ingressava numa esfera de ação, dentro da qual parecia não ser percebido pelos grandes servidores celestiais. Conseguia andar, ver, ouvir, pensar. No entanto, as mãos e os braços mantinham-se inertes. Semelhavam-se antenas de mármore, irremediavelmente ligadas ao corpo espiritual. Então, ou seja, ele desencarnou e chegou nesta condição de que ele podia ver, ouvir, pensar, mas no entanto ele não tinha aí mãos e os braços estavam inertes. Se intentava matar a sede ou a fome, obrigava-se a cair de bruços, porque não dispunham de mãos amigas que o ajudassem. Muito tempo suportara semelhante infortúnio, multiplicando apelos e lágrimas, quando foi conduzido por entidade caridosa a pequeno tribunal de socorro, que funcionava de tempos em tempos nas regiões inferiores onde vivia compungido. Então, ou seja, ele passou muito tempo, vamos dizer, por esses infortúnios e teve a oportunidade, por meio aqui de irmãos superiores, de socorrê-lo e trazer então para uma outra situação. Devotados companheiros do bem selecionavam a meia dúzia de sofredores que poderiam ser ouvidos, dentre os quais, por último, figurou Sucupira a exibir os braços petrificados. Sucupira chorou, rogou, lamuriou-se. Quando pareceu disposto a fazer o relatório geral e circunstanciado da existência finda, o julgador obtemperou. Então, ou seja, ele foi levado a, vamos dizer assim, um conselho para ver qual que era a situação e qual que seria a melhor medida para levantar. E vejam bem, meus irmãos, então nós vemos que espíritos superiores do bem foram até eles. Portanto, é o farol que conseguiu iluminar o caminho desse nosso irmão em sofrimento. Então, é importante a gente fazer também essa correlação, né? Quantos irmãos a nossa candeia consegue iluminar nesses caminhos do nosso contexto, da nossa vida hoje, né? E aí começou, obtemperou. Não, meu amigo, não trate de sua biografia, o tempo é curto, vamos ao que interessa. Então um dos conselheiros falou com ele assim: olha, não precisa relatar sua biografia, meu tempo é curto, vamos lá ao que interessa. Examinou detidamente e observou passados alguns instantes. Então aí, sua maravilhosa acuidade mental demonstra que estudou muitíssimo. Então isso o conselheiro observando. Fez pequeno intervalo e começou a arguir, né, o Sucupira. Joaquim, você era casado? Sim. Zelava a residência? Minha mulher cuidava de tudo. Foi pai? Sim. Cuidava dos filhos? Tínhamos suficiente número de criadas e amas. E quando os jovens? Eram naturalmente entregues aos professores. Exerceu alguma profissão útil? Não tinha necessidade de trabalhar para ganhar o meu pão. Nunca sofreu dor de cabeça pelos amigos? Sempre fugi, receoso das amizades. Não queria prejudicar nem ser prejudicado. O julgador interrompeu-se, refletiu longamente e prosseguiu. Porque era só não, né? Cuidar dos filhos? Não. Ajudar na casa? Não. Não. Você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão. Ajudava os católicos? Não, detestava os sacerdotes.
Cooperava com as igrejas reformadas? De modo algum. São excessivamente intolerantes. Acompanhava os espíritas? Não. Temia-lhes a presença. Amparou doentes em nome de Cristo? A terra tem numerosos enfermeiros. Auxiliou as criancinhas abandonadas? Há creches por toda parte. Escreveu alguma página consoladora? Para quê? O mundo está cheio de livros e escritores. Utilizava um martelo ou pincel? Absolutamente não. Socorreu animais desprotegidos? Não. Agradava-lhe cultivar a terra? Nunca. Plantou árvores benfeitoras? Também não. Dedicou-se ao serviço de condução das águas, protegendo paisagens empobrecidas? Sucupira fez um gesto de desdém e informou: jamais. O instrutor indagou-lhe sobre todas as atividades dignas conhecidas no planeta. Ao fim do interrogatório, opinou sem delongas: seu caso explica-se. Você tem as mãos enferrujadas. Ante a careta do interlocutor, ou seja, do Joaquim Sucupira, amargurado, esclareceu: é o talento não usado, meu amigo. Seu remédio é regressar à lição. Repita o curso terrestre. Joaquim, confundido, desejava mais ampla elucidações. O juiz, porém, sem tempo de ouvi-lo, entregou aos cuidados de outro companheiro. Rogério, carioca desencarnado em 1945, recebeu-o de semblante amável e feliz. Após escutar-lhe compridas lamentações, convidou pacientemente: vamos, Sucupira, você entrará na fila em breve dias. Fila? Interrogou o infeliz boquiaberto. Sim, na fila da reencarnação. E puxando o paralítico pelos ombros, concluía sorrindo: o que você precisa, Joaquim, é de movimentação. Então é isso, meus irmãos. Jesus nos apresenta essa reflexão, do que nós vamos fazer com esse conjunto de informações que aqui podem ser perfeitamente aplicadas ou aplicáveis ao que nos apresenta o Joaquim. Boa vontade para com o próximo, paciência, tranquilidade, tolerância, amor ao próximo, bondade, caridade, saber ouvir, manter a calma. Está aí. O oxigênio está aí. Nós precisamos de alimentar. E diante das várias situações conflitivas, esse é o momento da gente praticar. É o agente ígneo, acender a nossa chama da prática do bem, porque é justamente essa prática do bem que vai permitir com que a nossa chama mantenha-se acesa. Mantendo-se acesa, ela vai iluminar o meu caminho e iluminar o caminho do próximo. Olha que beleza. E fica esta reflexão: como está a minha candeia? Por vezes o vaso está próximo, o alqueire está próximo. Por vezes a minha candeia está indo para debaixo da cama. Agora não, depois eu faço, mais adiante. Entendi, mas não compreendi, mas agora, amanhã eu repenso isso. Então nos cabe, encerrando aqui, meus irmãos, como dito lá no início e visto, nós somos uma grande usina de potencializar a ajuda aos próximos, na medida que a gente tem a oportunidade, a grata oportunidade de ouvir lições como essa e tantas outras aqui no solar. Esse espaço que por si só irradia a luz. Irradia a luz. Agora nós temos que acender a luz própria. Está aqui uma fonte de luz, chama acesa. Eu tenho que chegar com o meu pavio, pegar essa chama e multiplicar.
Está aí o Espiritismo, a doutrina espírita, só do Chico Xavier, mais de 450 obras. Está aqui o Espiritismo, né? O Livro do Espírito. A gente pegar aqui, ó. 1857, estruturado em 4 partes, 1019 perguntas, explica tudo. Explica tudo. Que é o comentário de Kardec. Já é passado a hora da gente lançar luz. Não fica nada obscuro, nada escondido. Tudo deve ser esclarecido para que a gente possa chegar na fé inabalável. Na fé inabalável. Portanto, na medida que nós vamos buscando essa compreensão e traduzida em comportamento, nós vamos alimentando a nossa candeia. Que Deus continue então amparando a todos, né? Com a boa compreensão, com a sabedoria, com a inteligência, para que vocês possam absorver e compreender. Reforço o relato de partida aqui, né? Porque de fato a gente vê o quanto que às vezes a gente é o farol dos nossos próximos. E os maiores beneficiados somos nós mesmos. O quanto uma luz, uma palavra de amor, de carinho, um olhar, um abraço, um aperto de mão, alivia o nosso coração em momentos difíceis da nossa vida. É a nossa candeia facilitando o progresso do próximo. Que Deus ampare a todos. Uma boa noite. Meus irmãos, queridos, fé inabalável só é aquela que enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. É com esse ensinamento do nosso inesquecível Allan Kardec que hoje completa 219 anos do seu nascimento na cidade de Lyon, na França, é que nós nos inspiramos para podermos estudar juntos com todos vocês aqui nessa noite de hoje. E eu iniciaria homenageando o grande codificador, o grande apóstolo de Jesus, que trouxe para nós, a partir do esforço de uma centena de espíritos luminares, as bênçãos do Consolador prometido, que tem sido para todos nós um farol inovidável em nossas vidas. E essa singela homenagem, que se baseia não apenas no aniversário do seu natalício, que é o dia de hoje, mas também com base na questão 627 que estamos hoje aqui estudando, em que ele, Kardec, pergunta aos espíritos superiores o que eles, espíritos superiores, poderiam fazer para complementar os ensinos de Jesus. É que nós então lembramos o grande poeta Cruz de Souza, num soneto maravilhoso, que nos traz a psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, como uma homenagem ao nosso inesquecível codificador. Abençoados, semeador entre os grandes semeadores, tua lição, teu cântico, teu grito, ressoam para sempre no infinito, renovando caminhos redentores. Abençoado sejas onde fores, argonauta da crença, sê bendito, pela paz que trouxeste ao mundo aflito,
redimindo misérias e amarguras. Não foi em vão teu suor, preso à charrua, a divina herdade continua, trazendo o céu para os terrestres ninhos. Missionário do amor, do mestre eleito, desçam glórias supremas no teu peito, fuljam bênçãos de sol nos teus caminhos. E essa singela homenagem que fazemos aqui em agradecimento a Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivel, o Rivail, como queiro, que entregou a sua vida após a madureza dos anos de sua existência aqui na Terra, para servir aos espíritos luminares que auxiliam Jesus no progresso do nosso planeta e trazer uma obra que deverá ser estudada nos próximos milênios para ser compreendida a sua magnitude, a sua grandeza, porque essa obra já está promovendo a transformação do nosso planeta. No Reformador do ano de março de 1961, Emmanuel, Reformador é uma revista periódica da Federação Espírita Brasileira, e no ano de 1961, Emmanuel ditou ao Chico Xavier uma mensagem muito bonita, que eu trouxe pequenininha, mas extremamente bela, a respeito exatamente da importância do estudo da codificação para nós, espíritas cristãos, que é a seguinte: lembrando o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, é imperioso estejamos em alerta em nossos deveres fundamentais. Assim, convençamo-nos, isso aos espíritas, convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que em nome de Jesus, vejam a conclusão aqui de Emmanuel, vou repetir, que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que em nome de Jesus não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Esse é o alerta que Emmanuel nos traz no início da década de 60, 1961. E aqui nós lembramos, meus irmãos, com todo respeito, porque fomos nós que participamos desse esforço, que do início da era cristã para cá já foram 21 concílios. Começou o concílio de Nicéia lá no ano de 325 até o concílio do Vaticano II, aqui no final do século, no início do século XIX, no início do século XX, perdão. E nesses 21 concílios, o que nós verificamos em alguns deles? Evidentemente com esforço honesto de muitos religiosos, no sentido de trazer para a humanidade um material de reflexão para que a humanidade pudesse melhorar. E
Inegavelmente a humanidade progrediu ao longo desses 2 milênios, desses 20 séculos que se seguiram à vinda de Jesus. Mas poderíamos ter prestado um serviço muito melhor ao mundo se tivéssemos esquecido um pouco da formalidade religiosa, se tivéssemos esquecido um pouco dos formalismos frios, dos regulamentos, muitas vezes sem alma, ou das prioridades trocadas que nós fizemos ao longo desse tempo todo, nos esquecendo do essencial, que é a transformação dos nossos corações. Nós procuramos fazer a pregação religiosa, nós desenvolvemos a cultura religiosa, nós traduzimos o Velho e o Novo Testamento para a linguagem do povo, nós criamos templos suntuosos em volta de todo o planeta, nós multiplicamos o conhecimento das religiões em todos os continentes, tivemos o desenvolvimento de determinadas correntes religiosas em muitas variáveis, algumas delas se baseando em fatos absolutamente pequenos e desnecessários em relação ao principal que as religiões deveriam nos ajudar a conquistar, que é a nossa relação pacificada com o Pai, Criador de todas as coisas. Nós, ao longo de todo esse tempo, ficamos tergiversando a respeito de questões transcendentais e primordiais para as nossas vidas. Nos apegamos ao excesso de formalismos e práticas exteriores e esquecemos do bem do nosso semelhante. E nos esquecemos que a vida não poderia ser vivida igual o nosso irmão daqui a pouco, cuja crônica nos trouxe o irmão X, o Joaquim Sucupira, preocupados apenas com os nossos problemas e questões, nos esquecendo de que é combatendo o egoísmo em nossas vidas que nós iremos atingir a verdadeira comunhão com Cristo. E é essa a missão dos Espíritos. Ao responder à questão 627 do Livro dos Espíritos, é que os Espíritos nos dizem o seguinte, a pergunta de Kardec, que vamos aqui novamente ler. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Nós sempre dizemos aqui nessa casa que basta o sermão das bem-aventuranças para que ocorresse a transformação do mundo. E de fato, só esse documento que Jesus não escreveu, mas que os seus apóstolos registraram, apenas com esse documento já serviria de material de reflexão suficiente para que a humanidade se transformasse. Mas Jesus nos deu muito mais. E nos deu ainda a promessa de um Consolador que um dia Ele nos mandaria. E a doutrina espírita é exatamente essa candeia luminosa que foi colocada sobre o velador no tempo em que a humanidade já questionava, inclusive, a validade das religiões, a utilidade delas, porque até então nós colocamos as religiões em grande parte apenas a favor do nosso egoísmo, das nossas conveniências. Nós divorciamos a religião, inclusive, do pensamento lógico, criando em torno delas um pessimismo dos livre-pensadores, criando em torno delas o afastamento por parte de muitas criaturas que até desejavam seguir o Cristo, mas que foram desencorajadas pelo mau exemplo de
muitos de nós, que éramos excelentes para dizer aos outros aquilo que eles deveriam fazer e péssimos em exemplificar esses ensinos. Então essa é a missão dos espíritos. Mas para que isso aconteça, nós espíritos temos que ouvir aquilo que Emmanuel nos alertou no ano de 1961, através da mediunidade de Chico Xavier, que nós não ousássemos a nos tornarmos espíritas sem cristianizar o espiritismo, porque sem Jesus o espiritismo se torna mais um sistema de negação ou de fanatismo. Sem o amor que o Cristo nos ensinou pelo próximo, amando ao próximo como Ele nos amou, sem exigirmos absolutamente nada em troca, e ainda que esse próximo não seja necessariamente alguém que nos ame, mas pelo contrário, alguém que nos prejudique, sem seguirmos esse ensinamento de Jesus, nós seremos espíritas hoje como fomos católicos ou protestantes ou budistas ou religiosos de todos os matizes de outros tempos, em que frequentávamos as religiões, apacentávamos de alguma forma a sede da nossa conexão com o Altíssimo, mas isso não significou para nós motivos de transformação decisiva. A doutrina espírita, então, meus irmãos, vem e nos diz o seguinte: Deus não está fundamentalmente interessado, e muito menos os espíritos superiores, naquilo que nós vamos fazer pela doutrina espírita. Esse não é o ponto. Deus sabe que toda a sua criação universal está mergulhada em suas leis e submetida às suas leis de evolução. Mesmo que nós não queiramos, nós vamos evoluir. É questão de tempo. Mas o que Deus está muito interessado, e por consequência, os espíritos que já compreenderam suas leis, especialmente depois da vinda de Jesus aqui entre nós, é o que nós estamos fazendo com a religião em nós. Em que nós estamos aproveitando, em que medida nós estamos aproveitando todos esses ensinamentos, no meu caso, desde quando eu nasci, que eu recebo aqui nessa casa e no meu próprio lar, com meus pais. O que isso tem significado para a minha mudança? É isso que importa. E esse é o papel dos espíritos: enfrentar a razão, muitas vezes dos materialistas, daqueles que negam por negar, dos desiludidos, dos desesperançados, daqueles que já não creem porque não conseguiram compreender a razão da dor e, portanto, se desesperançaram. A missão do Espiritismo é fazer com que nós consigamos crescer a nossa capacidade de amar o nosso próximo, para que nós possamos ajudá-lo, consolá-lo, esclarecê-lo, como a candeia não colocada debaixo do móvel, mas sim numa posição superior, para que todos possam enxergar a luz que nós já conseguimos enxergar pela graça de Deus. É essa a missão dos espíritas: ensinar, pregar o Evangelho, como diz Francisco de Assis, se possível até por palavras, porque a verdadeira pregação, como nos mostra o apóstolo, é através dos nossos exemplos. E a humanidade, meus irmãos, carece de exemplos. E os espíritas de hoje receberam dos espíritos superiores a convocação para que, na qualidade de trabalhadores da última hora, como nos ensina Jesus em sua parábola, nós possamos pregar pelo exemplo, substancialmente pelas ações, nos transformando em criaturas melhores, em criaturas mais bondosas,
mais pacientes com os erros dos nossos semelhantes e com os nossos próprios erros. Com criaturas que, na convivência em família, de fato se transformam em pais e mães presentes e bondosos, mas que na convivência em sociedade consigam se expressar nos moldes do amor e da benemerência que nós nos expressamos com os nossos familiares. A doutrina espírita nos ensinou a compreender o mundo como uma grande família. E é exatamente por isso que nós temos que derrubar as barreiras que nós, ao longo de tantos e tantos anos, de tantos e tantos séculos de reencarnações sucessivas, a gente tem colocado em relação ao nosso próximo. A barreira da religião, a barreira da diferença política, a barreira da diferença ideológica, da diferença de cor, da diferença de condição social, da diferença de gênero, da diferença de tudo que nós fomos criando para alimentarmos o nosso egoísmo tolo, a nossa vaidade tola. Porque no final, meus irmãos, nós todos seremos recolhidos ao seio da terra e os nossos espíritos, tal qual Sucupira, da lição de irmão X, seremos levados para a prestação de contas daquilo que fizemos nessa vida que passa. E se, como espíritas, repetirmos velhos e surrados erros do passado, a nossa condição será mais difícil, porque nós então teremos aí afrontado a nossa consciência. Antes não sabíamos e errávamos muitas vezes por não saber. Hoje somos conscientes, graças à misericórdia de Jesus, que de fato cumpriu sua promessa e nos mandou esse Consolador através da pessoa abençoada desse aniversariante ilustre do dia de hoje, ao qual nós encaminhamos os nossos agradecimentos através dos nossos sentimentos purificados nessa noite, na presença dos nossos amigos espirituais. E pedimos a Jesus que continue amparando esse nosso querido irmão Allan Kardec, que tem nos possibilitado o estudo contínuo do cristianismo de Jesus pelas bênçãos e luzes da candeia do Espiritismo, que derrubou para todos nós e para as nossas visões a dúvida final que todos guardávamos, e descerrou a cortina que nos impedia ver de uma maneira clara as realidades espirituais, que hoje acenam para nós como uma continuidade bendita e abençoada, que nós um dia iremos ingressar, e se Deus quiser, não com as mãos enferrujadas daqueles que guardaram as ferramentas das horas e não as aproveitaram, mas com as mãos, se Deus quiser, calejadas por algum trabalho que nós conseguimos realizar em prol do nosso crescimento, auxiliando os nossos irmãos aqui na terra. E nós gostaríamos, meus caríssimos irmãos, de lembrarmos mais uma vez a importância da evangelização infantil e infanto-juvenil nas casas espíritas. Nós precisamos contribuir com Cristo no seu grande projeto iluminativo, projeto esse que o Cristo fez questão de trazer pessoalmente aqui na terra. Nós sempre dizemos aqui que Jesus não veio inaugurar mais uma nova religião. Jesus veio ser o portador de um projeto iluminativo para o mundo, e trouxe um código de luzes e de bênçãos para que esse projeto pudesse ser exercido por nós, que foi a sua boa nova. E é fundamental que nós utilizemos essas ferramentas, essas candeias, para iluminar os corações dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos jovens, nas casas espíritas, que é aqui o nosso caso.
Nós não podemos deixar que os nossos filhos passem pelo período da infância sem terem o contato abençoado desse mancebo extraordinário que um dia plasmou esse planeta. Foi Jesus. Nós não podemos, sob pena de cometermos uma falta imensa para com aqueles que Deus colocou sob a nossa autoridade, pelo menos por uns tempos, de deixar de dar a eles a oportunidade de conhecer o Evangelho como um dia nós conhecemos. E as casas espíritas jamais poderão deixar de lado essa tarefa abençoada, que é a tarefa da evangelização infanto-juvenil, sob pena delas se descristianizarem. Se nós não auxiliarmos Jesus a ilustrar e iluminar os corações dos nossos infantes, o que será da próxima geração? As dificuldades para o Cristo serão ainda maiores, muito embora, como nós já dissemos aqui, o mundo haverá um dia de se regenerar. Tomara que com a nossa útil e decisiva participação. E eu encerro aqui, apagando as luzes aqui da minha alocução, meus irmãos, lembrando uma página muito bela que está aqui no livro Espírito da Verdade, com a qual eu desejaria encerrar a minha fala e, ao mesmo tempo, da mesma maneira que comecei, homenageando o nosso codificador abençoado. A página chama-se Há um Século. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à sua mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em uma grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por uma sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolveram então seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a demissão. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o rio Sena e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria,
Quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente do rio. E ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado, que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de um poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Lohan. Estupefato, então li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume este que passo às suas mãos abençoadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que bem lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missilista se referira, mas também outra, em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Assinado José Perry. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhar por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo e sofrimento, mas sim na pauta de uma radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e de consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam os primeiros operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos, logo pela manhã. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Essa parte, meus irmãos, psicografada pelo Chico Xavier, está no livro Espírito da Verdade e foi ditada pelo nosso irmão do mundo espiritual, Hilário Silva. E com ela nós encerramos os nossos estudos dessa noite. Querido Mestre Jesus, elevamos o pensamento em gratidão ao Senhor pelos estudos, pelas lições valiosas que nos foram trazidas essa noite. Nesse capítulo que iniciamos o estudo nesse mês de outubro, de que não devíamos pôr a candeia debaixo do alqueire, e portanto, Mestre, o compromisso que todos temos em levar essas luzes que já iluminam o nosso caminho, que já nos ajudam tanto àqueles que estão à nossa volta. Lembramos-nos, querido amigo, de passagens do Evangelho no qual o Senhor dizia, por exemplo, brilhe a vossa luz. Em outro episódio, quando o Senhor dizia também, se dirigindo a todos nós, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, mostrando que compete a todo cristão o equilíbrio, o bom senso, a ponderação representada no sal, no tempero, e a luz no que diz respeito, Mestre, às palavras
que consolam, que iluminam, que instruem, que aconselham para o bem e que também do exemplo que arrasta e que de fato leva as pessoas a refletirem em mudança de posturas e mudança de vida. Que o Senhor nos ajude, querido amigo, a desempenharmos esse papel que o Senhor nos pediu, de sermos luzes, instrumentos de vossa paz, de vosso amor, na vida daqueles que estão à nossa volta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos e orações dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja.